Em outubro de 1962, a humanidade chegou mais perto da própria extinção do que em qualquer outro momento da história. Não foi por causa de um meteoro, de uma pandemia ou de um desastre natural. Foi por decisões humanas, tomadas em silêncio, atrás de portas fechadas, durante 13 dias que quase ninguém percebeu enquanto aconteciam. Após a Segunda Guerra Mundial, o planeta passou a viver sob uma tensão constante. De um lado estavam os Estados Unidos, defensores do capitalismo. Do outro, a União Soviética, líder do bloco socialista. Ambos saíram da guerra como superpotências militares e ideológicas, mas havia algo novo nesse mundo dividido: armas nucleares, capazes de destruir cidades inteiras em segundos. Pela primeira vez, a humanidade possuía meios reais de acabar consigo mesma. Durante anos, americanos e soviéticos evitaram um confronto direto. O medo era simples e absoluto. Se um atacasse, o outro responderia, e o resultado seria a destruição total dos dois lados. Esse equilíbrio frágil ficou conhecido como destruição mútua assegurada. A paz não existia por confiança, mas por pavor. Nesse cenário tenso, uma pequena ilha no Caribe se tornou o centro do mundo. Em 1959, uma revolução derrubou o governo de Cuba. Fidel Castro chegou ao poder e, pouco tempo depois, rompeu com os Estados Unidos. A aproximação com a União Soviética foi rápida. Para Washington, aquilo era inaceitável. Cuba ficava a apenas 150 quilômetros da Flórida. Ter um governo aliado de Moscou tão perto era visto como uma ameaça direta. Em 1961, os Estados Unidos apoiaram uma tentativa de invasão para derrubar Fidel Castro. A operação, conhecida como Invasão da Baía dos Porcos, foi um fracasso completo. O efeito foi o oposto do esperado. Castro se fortaleceu internamente e passou a temer uma nova invasão americana, agora em escala muito maior. A União Soviética percebeu uma oportunidade estratégica. Se conseguisse instalar mísseis nucleares em Cuba, poderia equilibrar o jogo. Até então, os Estados Unidos tinham vantagem, pois mantinham mísseis nucleares apontados para o território soviético a partir da Europa e da Turquia. Em segredo absoluto, a União Soviética começou a enviar armas nucleares para Cuba. Rampas de lançamento foram construídas às pressas. Tropas soviéticas chegaram à ilha. Tudo isso ocorreu longe dos olhos do público, até que em outubro de 1962, aviões espiões americanos do tipo U-2 sobrevoaram Cuba e fotografaram algo que mudou o curso da história. As imagens mostravam claramente instalações de mísseis nucleares em construção. Quando o presidente John F. Kennedy viu as fotografias, compreendeu imediatamente o perigo. Aqueles mísseis poderiam atingir cidades americanas em poucos minutos. Não haveria tempo para reação. O equilíbrio nuclear havia sido quebrado. Kennedy reuniu um grupo restrito de conselheiros, militares e diplomatas. Durante dias, eles discutiram possíveis respostas. As opções eram terríveis. Um ataque aéreo poderia destruir os mísseis, mas mataria soldados soviéticos e provavelmente provocaria retaliação. Uma invasão total de Cuba quase certamente levaria a uma guerra nuclear. O clima dentro da Casa Branca era de extrema tensão. Muitos generais defendiam uma ação militar imediata. Acreditavam que recuar demonstraria fraqueza. Kennedy hesitou. Ele sabia que qualquer erro poderia ser irreversível. Em vez de atacar, decidiu impor um bloqueio naval à ilha, chamado oficialmente de quarentena. O objetivo era impedir a chegada de mais armas soviéticas e pressionar Moscou a recuar. O anúncio do bloqueio foi feito em rede nacional. O mundo ouviu, mas não compreendeu totalmente o risco real. Navios de guerra americanos se posicionaram no Caribe.
navios soviéticos avançavam em direção a Cuba. Se um disparasse contra o outro, a guerra começaria. Durante dias, as duas potências se encararam em silêncio. Em Moscou, o líder soviético Nikita Khrushchev avaliava suas opções. Em Washington, Kennedy lidava com pressões internas e externas. Enquanto isso, incidentes perigosíssimos se acumulavam. Um avião espião americano foi abatido sob Cuba. O piloto morreu. Muitos conselheiros de Kennedy exigiram um ataque imediato como resposta. Ele resistiu. Ao mesmo tempo, tropas soviéticas em Cuba já possuíam autorização para usar armas nucleares táticas em caso de invasão, algo que os Estados Unidos desconheciam na época. O momento mais perigoso da crise aconteceu longe das manchetes, no fundo do oceano. Um submarino soviético equipado com um torpedo nuclear foi cercado por navios americanos que lançavam cargas de profundidade de advertência. Sem comunicação com Moscou, sem saber o que acontecia na superfície, o comandante do submarino acreditou que a guerra já havia começado. Ele decidiu lançar o torpedo nuclear. Para isso, precisava da aprovação de 3 oficiais. 2 concordaram. O terceiro oficial, Vassily Arkhipov, discordou. Ele acreditava que ainda não havia confirmação suficiente de um ataque. Sua recusa impediu o lançamento. Se aquele torpedo tivesse sido disparado, a resposta americana seria imediata e nuclear. O mundo foi salvo pela decisão de um único homem. Enquanto isso, trocas de mensagens tensas aconteciam entre Kennedy e Khrushchev. Cartas eram enviadas com tons diferentes, algumas conciliadoras, outras agressivas. Em meio ao caos, uma solução começou a se desenhar. A União Soviética aceitaria retirar os mísseis de Cuba. Em troca, os Estados Unidos se comprometeriam publicamente a não invadir a ilha. Secretamente, concordariam também em remover seus próprios mísseis da Turquia, algo que não poderia ser admitido em público sem gerar crise política interna. No dia 28 de outubro de 1962, Khrushchev anunciou que os mísseis seriam retirados. A crise terminou oficialmente. O mundo respirou aliviado, sem saber o quão perto esteve do fim. Nenhuma bomba foi lançada, nenhuma cidade foi destruída, mas o impacto psicológico foi profundo. Depois da crise, Estados Unidos e União Soviética criaram uma linha direta de comunicação, conhecida como telefone vermelho, para evitar atrasos e mal-entendidos no futuro. Tratados de controle de armas começaram a ser discutidos com mais seriedade. A crise dos mísseis de Cuba se tornou um lembrete permanente de que o maior perigo para a humanidade não é a tecnologia em si, mas como ela é usada. Durante 13 dias, o destino do planeta esteve nas mãos de poucas pessoas, tomando decisões sob pressão extrema, com informações incompletas e medo constante. E talvez o aspecto mais assustador dessa história seja perceber que o fim do mundo não teria começado com um grande estrondo, mas com um erro de cálculo, uma ordem mal interpretada, ou uma decisão tomada em silêncio. A humanidade sobreviveu, não por planejamento perfeito, mas por escolhas individuais feitas no último instante. E essa, talvez, seja a lição mais perturbadora de todas.